Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre um livro que é um clássico cristão e eu vou ser bem breve porque ele não é um livro longo. Hoje eu vou falar de Orando dos Salmos, do Dietrich Bonhoeffer. Espero ter pronunciado certo porque é uma incógnita o sobrenome dele. Mas, enfim, esse livro é um clássico cristão. E por que um livro tão fininho assim me fez gravar um vídeo sobre ele? Justamente porque Orando com os Salmos, ele trata da disciplina espiritual da oração e você orar a palavra, que é muito pouco comentado hoje em dia, né? Não sei se você, assim como eu, desde a minha conversão, eu tive muita dificuldade com oração. Porque nós aprendemos muitas coisas. Eles ensinam como ler a Bíblia, eles nos ensinam a pregar, nos ensinam sobre exegese, sobre hermenêutica, nos ensinam tudo. Mas orar é uma coisa que não tem como te ensinar, né? Não tem como ensinar, a não ser a oração que Jesus nos deixou como modelo. E o Dietrich, nessa obra, ele vai fazer um resumo de como nós podemos acessar o coração de Deus através das palavras que o próprio Deus nos deixou. Naqueles momentos que nós estamos com maiores dificuldades de selecionar as palavras, naqueles momentos que a gente acha que as nossas palavras estão vãs, ou que a nossa cabeça está tão cheia de coisas e a gente pensa que a gente está fazendo repetição, que a gente não consegue organizar os nossos pensamentos, né? Nessa hora é muito importante que nós tenhamos auxílio da palavra de Deus. Por quê? Porque aqui na Bíblia está contido toda a palavra que Deus deixou para nós, toda a revelação do Senhor, do próprio Jesus Cristo, que é Deus encarnado, se encarnou. Então, todas as palavras dele está contida nas Escrituras. Então, nada como nós orarmos as Escrituras para falarmos com Deus as próprias palavras que ele nos deixou. É como se fosse, ali ele segue a lógica de uma criança que está aprendendo a falar. Ela aprende a falar por imitação, né? Porque ela vê o seu pai falando, porque ela vê a sua mãe falando, as pessoas que estão próximas dela falando, então ela também vai falar. E nesse princípio de orar a palavra é o mesmo caso. Você vai aprender a orar por imitação. Você vai aprender a orar falando, repetindo as palavras que o próprio Deus deixou. Então não tem como você, por exemplo, falar tem gente que tem medo, né? Será que eu falei uma heresia? Será que eu tô falando alguma coisa errada? Será que é assim que se ora? A gente tem dúvida, né? Ainda mais partindo do princípio que a gente entendeu, né? Que nós já entendemos que a oração ela não é uma lista de pedidos, né? Eu não vou chegar diante de Deus e olha, eu vou aqui tem uma lista aqui, como se fosse um supermercado, que eu vou lá, falo o que eu quero, agradeço, peço que a minha oração seja atendida no final, né? E simplesmente encerro. Então não é assim. Esse livro aqui, foi um dos últimos escritos do Dietrich a ser publicado antes dele ser proibido de publicar mais coisas, porque ele foi um pastor, teólogo luterano, e ele ficou muito conhecido na época da resistência ao regime nazista. Então, ele foi um homem de muita oração, um pastor que tem testemunhos fortíssimos. Eu recomendo que você consuma as obras dele. Eu sou apaixonada pelo Dietrich Bonhoeffer. E Comunhão, Vida em Comunhão, tem diversos livros maravilhosos. E esse aqui foi um achado. Não é um livro muito comentado, foi até difícil de eu encontrar, mas volta e meia ele está disponível lá na Amazon, então fica de olho. É um livro bem acessível. E ele basicamente, né, ele sempre reforça a ideia de que, assim como os discípulos admitem que por si mesmo eles também não sabiam orar, nós também não sabemos, né? E eles pedem a Jesus, ensina-nos a orar, porque as nossas orações, elas são estranhas, a gente tem medo de que ela não seja eficaz, que ela não seja, assim, verdadeira, porque o nosso coração, ele é duvidoso, né? Que a gente não quer orar por si mesmo, a gente não quer que essas palavras sejam
de nós mesmos, né? Porque o nosso coração, é difícil dizer que a gente, assim, ó, a gente é capaz de orar por nós mesmos. É muito duvidoso você dizer isso, né? Nós podemos confundir, né? Desejar, suspirar, lamentar, jubilar. Tudo isso nosso coração é capaz. Nós podemos nos lamentar, nos derramar aos pés do Senhor. Nós somos plenamente capazes de fazer isso. Agora, orar pode ser diferente de tudo isso. Tudo isso é válido, ok, mas pode ser diferente ainda uma verdadeira oração, né? Orar não é simplesmente eu derramar o meu coração, né? Mas eu encontrar com o meu coração saturado ou vazio um caminho junto do coração de Deus, um caminho junto a Deus, um caminho para eu falar com Ele. E é diferente. É uma linha tênue, né? E isso o homem é completamente capaz de fazer. Mas para isso acontecer, nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos que Jesus nos ajude nessa caminhada de oração, nos ensine. E é isso que esse livro, ele nos ensina. Ele traz alguns exemplos ali de alguns salmos, né? Que você pode usar para orar a palavra, e ele vai te ensinando como você fazer isso, porque tem muita gente que tem dúvidas, né? Ah, nossa, tem uns salmos precatórios ali, né? Como é que eu vou orar esses salmos, que é meio difícil, assim, né? Tem salmos difíceis? Tem, mas todos eles são possíveis de serem orados, né? E certamente, se você se deparar com um cristão experiente, ele certamente vai te ajudar nessa questão. E ele, com certeza, se ele for um mestre de oração, ele vai te encaminhar para Jesus, ele vai te conduzir até Jesus. Porque se Jesus nos inserir na sua oração, com certeza nós seremos capazes de acessar, ele vai nos levar consigo nesse caminho da oração, né? E é exatamente isso que Jesus quer fazer, é exatamente isso que ele quer fazer conosco, ele quer orar conosco, por isso que ele deixou a palavra aqui escrita, para que nós pudéssemos nos expressar da maneira correta. E essa é uma disciplina espiritual que é pouco comentada hoje em dia, que é você poder melhorar o seu vocabulário, você orar corretamente as palavras que Jesus quer ouvir, que Deus quer ouvir, né? Somente em Jesus Cristo nós podemos orar com Ele e também nós sermos ouvidos, né? Porque a gente precisa aprender a orar, isso é indiscutível, né? Então, esse livro é uma forma que pode nos instruir nesse caminho. E é por isso que eu achei ele tão interessante, porque ao mesmo tempo que ele é um livro básico, é um básico que ninguém fala. É um básico que não é ensinado nas igrejas, é um básico que não é ensinado em salas de reuniões, porque todo mundo fala, né? Ah, nossa, tem que orar, vamos orar, grupos de oração, cada um ajoelha para um canto, vira para outro canto, mas ninguém se comunica. Parece que é um tabu, é um assunto tabu você falar, né? E nas escrituras, nós encontramos o que Deus falou em Jesus Cristo. Então, se nós quisermos orar com alegria e com certeza, então as palavras que contém nas escrituras sagradas, elas devem ser o fundamento sólido para a nossa oração. E esse livro, ele foi profundo, né, em fazer com que eu subisse esses degraus e eu me encontrasse na minha oração, porque eram momentos de extrema dificuldade, né, que eu não entendia como as pessoas conseguem passar horas, como as pessoas conseguem se dedicar horas em oração, e eu não entendia, porque em questão de 10 minutos a minha grande lista de oração acabava, e eu não entendia o que eu tinha que fazer naquele lugar. E esse livro me ajudou muito a entender o que é um lugar de oração. E eu deixo essa sugestão para você. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem dúvidas, e conforme eu for tendo outras leituras interessantes e que edifiquem a nossa caminhada cristã, eu vou deixando mais vídeos aqui. Obrigada e até a próxima!